Olá, eu sou o Dr. Fábio Eugênio Rodrigues, especialista em reprodução assistida, e hoje estaremos respondendo algumas perguntas que são feitas através do nosso blog medicinareprodutiva.com.br. Bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre um tema que é recorrente em medicina reprodutiva, sobre o qual nós recebemos várias perguntas, que é a possibilidade de gravidez em mulheres com laqueadura tubária prévia. O primeiro aspecto que nós devemos ressaltar da laqueadura tubária é o seguinte: ela é usada de uma maneira excessiva no Brasil, isso a gente tem que reconhecer. Muitas vezes as mulheres desgastadas por uma gestação que foi difícil, ou por alguma dificuldade, às vezes não só física, mas financeira também em relação à criação dos filhos, optam por laqueadura tubária em idades muito precoces. E com isso nós temos umas estatísticas que chegam a ser um pouco alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde, por exemplo, 40% das mulheres em idade fértil no Brasil, elas podem estar esterilizadas, elas podem estar ligadas hoje em dia. É um índice muito alto. Até porque hoje em dia nós temos uma miríade de métodos contraceptivos que podem ser utilizados, que são chamados reversíveis. Tem o DIU, tem o anticoncepcional oral, o anticoncepcional injetável, à base de hormônios, que são extremamente seguros e são reversíveis, ou seja, quando a mulher quiser parar o método, ela pode parar e vai conseguir engravidar de novo. Já a laqueadura tubária, ela deve ser considerado um método irreversível. Lógico que hoje, com o avanço da medicina reprodutiva, a gente pode oferecer às mulheres que fizeram laqueadura tubária a possibilidade de uma nova gravidez. Porém, a gente sempre tem que alertar que no momento do parto, de uma cesariana, ou no momento que a mulher pede ao seu obstetra uma laqueadura tubária, ela tem que ser avisada que pode haver essa dificuldade posterior e pode haver o arrependimento. E é muito comum, principalmente quando as mulheres fazem a laqueadura tubária em idades precoces. Existe possibilidade da mulher que fez laqueadura tubária engravidar novamente. E basicamente nós temos duas possibilidades de tratamento. Uma é a reversão cirúrgica da laqueadura tubária, uma cirurgia que também é chamada de recanalização tubária, que é basicamente você desfazer a ligação que foi feita na trompa para que a mulher possa tentar engravidar novamente de uma maneira natural. A outra possibilidade é a fertilização in vitro, a FIV, que é aquele método de reprodução assistida em que o embrião é colocado diretamente no útero da mulher. Então nós estimulamos o ovário, pegamos o óvulo, pegamos o espermatozoide do marido, juntamos em laboratório e formamos o embrião, e esse embrião é colocado dentro do útero da mulher. Ou seja, nesse caso da fertilização in vitro, não passa nada na trompa da mulher. Por isso a trompa pode estar ligada, ou a mulher pode ter perdido a trompa, que não vai ter diferença no caso da fertilização in vitro. E existem determinadas circunstâncias, determinados parâmetros que o médico utiliza para avaliar se uma mulher que fez laqueadura, ela pode ser submetida a uma reversão. Um dos parâmetros mais importantes é a idade da mulher. Nós sabemos que existe uma queda contínua da fertilidade da mulher com o passar do tempo, pela queda da qualidade do óvulo. Portanto, mulheres com mais de 35 anos, elas já têm uma dificuldade natural maior de conceber. Então, em mulheres com mais de 35 anos, a tendência é que, se a mulher tem laqueadura tubária, a gente recorra diretamente à fertilização in vitro, porque pode dar um resultado mais rápido em termos de gravidez. Outro também importante, que às vezes é difícil de avaliar, é como a laqueadura tubária foi feita. E eu explico. Se a gente pegar aqui um esquema que mostra o útero e a trompa, a laqueadura ela deve ser feita, e isso é um alerta também para os obstetras, nesse terço proximal da trompa. Esse tubinho aqui é a trompa. A gente pode, se a gente dividir a trompa em 3 partes, nesse terço mais proximal, mais próximo do útero, é o ideal que se faça a laqueadura tubária, a ligação da trompa, e que se tire um pedaço pequeno. Por quê? Essa região próxima ao útero é chamada de região ístmica. É uma região que ela tem músculo ao redor da trompa. Isso facilita na hora de fazer a sutura, quando a gente vai fazer a recanalização tubária. E o segundo, o médico deve tirar um pedacinho pequeno da trompa, porque deve permanecer pelo menos um pedaço de 4 centímetros de trompa para que a gente tenha uma boa possibilidade de reversão cirúrgica. Então o ideal é que na hora da laqueadura também o obstetra já lembre que futuramente a mulher pode se arrepender e procurar fazer essa laqueadura próximo ao útero, não tão próximo, mas nesse terço proximal chamado, e retirar um pedaço pequeno da trompa, para facilitar futuramente a cirurgia de reversão. Essa cirurgia ela deve ser feita sempre com magnificação. O que significa isso? O médico deve utilizar de aparelhos que aumentem a visualização da trompa, ou lupa ou microscópio, porque isso facilita a sutura, já que a trompa é um tubinho muito fino, muito delicado.
Então, o fato do médico usar o meio de magnificação na hora da cirurgia também aumenta o sucesso da reversão cirúrgica. Feito a reversão cirúrgica, após uns 2 a 3 meses, é feito um exame que chama histerosalpingografia, vai detectar se a trompa ficou novamente pérvia, se ela dá passagem ao óvulo e espermatozoide. Muito bem, a partir daí, se houver o sucesso cirúrgico e se a trompa está pérvia, a mulher volta a tentar engravidar. E aí a gente lembra que ela volta a ter, teoricamente, a chance natural que ela tem, baseado na faixa de idade dela. Como a gente falou que em mulheres com mais de 35 anos, em geral, a gente opta pela fertilização in vitro, em mulheres com menos de 35 anos, a gente opta muitas vezes pela reversão da laqueadura se todos aqueles outros fatores forem satisfeitos, que a gente falou em relação ao local da laqueadura e o tipo de laqueadura. Outro dado importante também a se avaliar, todos os outros fatores reprodutivos da mulher, eles devem estar normais. Ou seja, tem que avaliar o marido dela, se o sêmen está normal, tem que avaliar se ela não tem um distúrbio ovulatório, uma reserva ovariana diminuída, uma endometriose, outros fatores que podem dificultar a reprodução. Porque se houver outros fatores que possam dificultar a reprodução, além do problema tubário, então muitas vezes não vale a pena fazer a reversão da laqueadura, porque ela pode ter uma dificuldade posterior de gravidez natural devido a esses outros fatores. Então, nesses casos também a gente prefere optar pela fertilização in vitro. Falados todos esses aspectos, mas se todos eles disseram que a mulher tem boa probabilidade de engravidar pela reversão da laqueadura, feita a reversão da laqueadura, 2 a 3 meses depois a gente testa a trompa, ela está pérvia, nós liberamos a mulher para engravidar. E aí ela volta a ter aquela chance de gravidez de 20, 25%, que é a taxa esperada mensal em mulheres abaixo de 30 ou até 35 anos. E as chances cumulativas, tá? As chances ao longo de um ano, chegam a ser 60%, 70%, ou seja, muito próximas da paciente que nunca fizeram laqueadura tubar. Naquelas situações opostas ao que nós falamos, ou seja, em pacientes com mais de 35 anos, em pacientes em que a laqueadura tubária foi feita de uma maneira retirando um pedaço muito longo da trompa, ou que não há possibilidade de reversão cirúrgica, ou naquelas pacientes que têm outros fatores associados de infertilidade, como a gente comentou, fatores do marido, alterações de espermograma, endometriose, reserva ovariana baixa. Em todos esses casos, a gente opta pela fertilização in vitro. E a fertilização in vitro, apesar de ser um método relativamente novo em medicina, né, já que o primeiro bebê de proveta nascido foi em 1978 na Inglaterra, então tem 36 anos hoje em dia, mas evoluiu muito nesses 36 anos. E hoje é um método que dá chances de gravidez excelentes, né? Naqueles casos que a gente considera ideais, que são pacientes até 35 anos e que tenham boa produção de óvulos e embriões de boa qualidade, os resultados por tentativa chegam a ser acima de 60% a chance de sucesso. Então a gente compara que a fertilização in vitro ela pode dar uma chance de gravidez numa tentativa que a mulher teria em um ano de tentativas de uma forma natural. Então é um método muito efetivo. E nos casos de laqueadura tubária, não precisa a mulher se submeter a uma cirurgia para tentar reverter, ela pode ir direto para a fertilização. As chances de gravidez são muito boas, até porque essa mulher já teve uma fertilidade anterior testada, já que ela teve filhos e depois fez a laqueadura. Então a fertilização in vitro oferece também chances de gravidez excelentes. Portanto, as mulheres que fizeram laqueadura, hoje em dia podem ficar tranquilas que existem métodos para tentar conseguir uma nova gravidez para a mulher e de maneira bem efetiva. A dica é procurar o especialista, fazer essa avaliação que a gente falou, a avaliação da trompa, a avaliação dos outros fatores reprodutivos e baseados nesses fatores e na sua idade, então o médico vai conversar com você e decidir o que é melhor, se partir para uma tentativa de recanalização da trompa, a reversão da laqueadura, ou se partir direto para a fertilização in vitro. Em ambos os casos, quando feito por equipes de competência, você vai ter excelentes chances de nova gravidez. Obrigado a todos que nos assistiram e se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida ou algum comentário, entre em contato conosco através do nosso blog. O endereço é www.medicinareprodutiva.com.br.